Fala, desbravadores! Galera, é com muita alegria que eu quero anunciar para vocês esta novidade, que é o Mentor Desbravador Trader 2.0. Você gostaria de um mentor que pegasse na sua mão, te desse dicas diárias sobre trade, sobre emocional, sobre mindset, disciplina, a parte tributária do mercado e inúmeras coisas que eu preparei ele para vocês. Após alguns dias fazendo inúmeros ajustes, implementações, ficou pronto o nosso mentor. Primeiramente eu vou explicar para vocês como baixar, depois eu vou explicar as funcionalidades, explicar os tipos de perguntas interessantes que você pode estar fazendo para ele. Então, primeiramente, você vai lá no grupo do Telegram, Clube Desbravador Trader, e você vai lá no tópico testes e sugestões, vai estar aqui o link, tá ok? Para você poder clicar. Você pode copiar ele aqui e soltar no navegador ou simplesmente dar um clique. Só que para você dar um clique, é bom que você já esteja logado no seu chat GPT e daí ele entra automaticamente, tá ok? Feito isso, você vai ter aqui dentro dos seus GPTs o atalho dele aqui, ó, Mentor Desbravador Trader. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, ele já está aqui, tá ok? Sempre que você quiser conversar com ele. Após você conversar com ele, ele geralmente vai vir aqui para baixo em chats o histórico das últimas conversas. Então, se você for fazer uma pergunta que você já tenha feito e quiser continuar aquela conversa, você só acha a conversa aqui, nessas opções aqui, e simplesmente clica nelas. Digamos que você conversou com ele sobre o emocional e quer continuar aquela conversa num outro dia. Você só acha aqui onde está sobre a conversa. Agora, se quer um assunto novo, eu quero um assunto hoje, poderia me dar dicas de indicadores, de volume ou indicadores para mim saber reversão de mercado e tudo mais. Aí você cria uma nova conversa, porque é um assunto novo, tá ok? E já tem aqui umas perguntas iniciais, caso você já queira, né? Quero começar no day trade, por onde inicio? Estou com medo de operar. Após perder ontem, o que faço? Prefiro tape reading. Como estruturar a minha? Aí você completa a pergunta. Qual o impacto de operar sem o stop loss no longo prazo? Provavelmente isso, né? Então ele é um mentor bem completo em inúmeras áreas. Ele vai te dar conselhos psicológicos ou psicanálise ou de trader de alta performance. E aí quando você fazer uma pergunta, antes de você responder, ele vai te perguntar duas coisas. Primeiro, você quer que eu seja um mentor confrontativo, que é aquele mentor faca na caveira, confrontador, aquele que não vai passar a mão na sua cabeça, aquele que vai falar curto e reto, ou você quer um mentor mais orientador, mais professor, digamos que você esteja numa fase de estudos e quer aprender sobre algo. Provavelmente você vai escolher um mentor orientador, professor. Digamos que você fez alguma cagada no mercado, ou então está cometendo constantes erros no mercado, então você pode escolher o confrontador e colocar aqui e ter ele como seu confidente mesmo. Ninguém vai ficar sabendo desta conversa. Então você ter o seu confidente, olha, eu estou errando nisso, nisso, me ajude a corrigir isso e me cite exemplos de como fazer isso. E ele vai então te orientar. Eu separei aqui algumas perguntas para você poder então estar conversando com ele, né? Então, primeiro, digamos que você chegue lá e fala assim: olá, faz um cumprimento. Ele vai te fazer as duas perguntas. Ó, você considera-se iniciante, intermediário ou avançado no mercado? Por quê? Porque para cada nível é uma resposta diferente que ele vai te dar. Então aqui você vai dizer para ele quem é você. Segunda pergunta: você prefere que eu atue como mentor confrontativo, direto, duro e sem rodeios, ou mentor orientador, professor, que seria mais didático e mais explicativos, tá ok? Então, digamos que eu escolha aqui, estou no nível avançado, e esqueço de colocar que tipo de mentor eu quero. Não vai adiantar,
Porque ele vai fazer a outra pergunta, enquanto você não responder a outra pergunta, ele não vai responder a sua pergunta. Então vamos colocar lá mentor, orientador. Orientador, professor. Aí ele já começa aqui fazendo algumas perguntas para você, começa dando exemplo de livros, né? Como Mark Dow já dizia, o mercado é um espelho de você mesmo. Aqui ele já te dá algumas dicas e já começa, ele começa conversando com você, ó, porque às vezes você nem sabe que os tipos de perguntas que você quer, então ele mesmo já começa a querer entender um pouco sobre você para te dar um diagnóstico. Mas caso você já tenha perguntas para fazer para ele, você já pode colocar perguntas aqui, tá? E pode ser perguntas básicas, pode ser perguntas médias e pode ser perguntas extremamente avançadas, que ele está pronto e ele foi treinado para isso, tá ok? Eu vou colocar aqui alguns tipos de perguntas avançadas, né, que você pode fazer para ele. Por exemplo, primeira pergunta: como interpretar fluxo de regiões de acúmulo onde o preço não rompe, mas o agressor continua batendo forte sem deslocar o mercado? É uma pergunta interessante. Outra pergunta: como identificar se o movimento atual do dólar é uma onda corretiva complexa ou apenas um pullback dentro de uma onda impulsiva maior? Interessante, né? Outra pergunta. Eu não estou colocando essas perguntas aqui, porque cada pergunta ele vai dar resposta, o vídeo levaria 2 horas, né? Mas aqui eu colocando exemplos para vocês entenderem a profundidade da ferramenta que você pode utilizar. Mesmo com técnica afiada, por que sinto compulsão em clicar após um stop? E como posso ressignificar essa reação automática do meu cérebro, né? De ficar clicando depois de você levar um stop? Uma pergunta interessante. Outra pergunta. Qual a melhor forma de aumentar lote de contrato sem quebrar a curva de capital? Considerando um stop fixo de R$ 6.000, ou seja, aí você pode colocar o stop dentro da sua realidade, né? Considerando um stop fixo de R$ 6.000 e gestão baseada em probabilidade estatística dos meus setups. Próxima pergunta. Em um range prolongado no dólar, como identificar se o mercado está em fase de acumulação ou redistribuição? Usando a leitura do book e footprints. Próxima. Qual é a minha real tolerância à dor financeira e emocional antes de eu começar a sabotar o meu plano? Cada pessoa, ela tem uma tolerância à dor financeira, né? Agora, qual é a sua tolerância? Quanto que você aceita perder que você se mantém ainda calmo? Ou qual é a tolerância que, quando ultrapassada, você começa a sabotar o seu plano? Uma pergunta interessante. Quais gatilhos emocionais me fazem quebrar regras? O que precisa acontecer para que eu comece a ter vingança do mercado, a ter pressa, ansiedade, medo de ficar fora, mão de alface? O que acontece? Quais são os gatilhos que acionam isso? E como eu os neutralizo? Olha que pergunta forte, né? Meu método tem vantagem de estatística comprovada ou eu só opero porque me sinto bem naquele padrão? Porque às vezes você opera bem de um jeito e você acha que aquele lá é um operacional muito bom. E às vezes não é nada disso. Às vezes você não tem uma estatística comprovada. E quando você começa a ter uma estatística, e eu já tive alunos, eles já tiveram muitos trades bons, e quando a gente colocou na estatística, disse que o trade que realmente ele era mais bom era aquele, mas que ao longo do tempo era o que ele mais perdia também. Sabe aquele trade que um dia, 2 dias, você devolve tudo? E daí ele não tinha essa estatística de perda, só tinha estatística de ganho e ele achava que era o melhor trade dele, né? Então, quando você tem essa estatística, e o mentor vai te ajudar nisso. Então aqui só estão alguns exemplos, tá, pessoal? De perguntas que você pode fazer. Mas digamos que você chega no mercado e nem tenha perguntas. Então você mesmo pode chegar aqui e falar assim: cite 5 perguntas avançadas que eu deveria fazer. Então, se você não tem as perguntas, você mesmo coloque para ele te dar essas ideias, né, de perguntas. Olha aqui, ó. Como eu sei que meu edge realmente existe ou se meus resultados positivos são apenas variância? Em quais contextos de mercados, tendência, congestão, volatilidade alta e baixa, meu operacional mais falha? E o que eu faço conscientemente para evitar operações nesses cenários? Interessante, né? Se eu fosse obrigado a operar
apenas metade dos trades que faço hoje. Quais eu escolheria e por quê? Olha que interessante essa pergunta. Meu gerenciamento de risco atual está desenhado para proteger o meu capital ou para proteger o meu ego? Você opera para proteger o seu capital ou só para afirmar que está certo na operação? Olha aqui, ele até dá uma dica que a maioria dos traders avançados perde aqui. Aumentam a mão para recuperar ou segurar loss por orgulho. Quinto, qual é o meu processo de revisão pós-mercado? E como ele garante que eu não repito amanhã o mesmo erro de hoje? Entende, galera? E dá dicas ainda. Alexandre Alder fala muito sobre isso. A diferença entre o trader amador e um trader profissional não é o conhecimento, mas o processo. Ah, não gostou dessas 5 perguntas? Coloca aqui embaixo. Cite mais 5. Entende? Até chegar nas perguntas profundas que você queira responder. Ou, por exemplo, monte um plano de trade de 30 dias ou 90 dias, de 30 dias com stop de 6 mil e com gain de, vamos colocar 6 mil também, mas daí você coloca do jeito que você quer e o stop do jeito que você quer também. Com, no máximo, 10 operações por dia. Você pode implementar mais coisas, tá? Mas a fim didático, só para tirar a dúvida, vamos colocar só isso. Até para você testar o mentor, o quão ele é preciso, tá? Então tá aqui, ó. Objetivo, consistência, disciplina e métricas sólidas. Capital considerado, 60 mil, para ter um respiro de 10% de stop no mês. Stop diário, R$600. Gain diário de 600, stop mensal de 6 mil, tal, 10 operações por dia. Então aqui, ó, ele vai te dar todas as orientações necessárias semana a semana, tá? Aí depois você vai especificando isso aqui. Quais operacional devo fazer? Operação de fluxo, operação de longo prazo, day trade. Você começa a especificar para ele que tipo de operacional você quer, quais ativos é melhor para você operar dentro do seu operacional, quais tipos de indicadores. E você começa então a testar tudo isso que foi planejado. E qualquer dúvida que você for tendo, não ficou claro isso para mim, você mesmo vem e coloca aqui, tá ok? Eu vou agora mudar de assunto. Vou abrir um novo chat e eu vou fazer para ele uma pergunta que poucas pessoas fazem, tá? Mas eu quero que vocês vejam como isso interpreta no mercado e reflete, né? Quais traumas e bloqueios de infância com pai e mãe me atrapalham ou interferem no meu emocional no mercado? Cite exemplos práticos. Olha aqui, ó. Digamos que você teve um pai autoritário ou crítico em excesso. Crença formada: nunca sou bom o suficiente. No mercado, mesmo quando acerta, se sente que poderia ter feito mais. Nunca está satisfeito. Fecha a operação no gain, mas volta para tentar de novo. Provar algo. E acaba devolvendo lucro, né? Exemplo, ganha 300 no dia, mas reabre a operação para mostrar que pode ganhar 600. Toma stop. Outro exemplo, mãe superprotetora. Qual é a crença formada, né? Preciso de alguém me segurando. Segurando na minha mão. Não confio 100% em mim. No mercado, como reflete isso? Depende de sala de call, guru, recomendações, dificuldade de assumir total responsabilidade. Olha que louco isso. Isso eu estou citando só um exemplo, galera. Agora imagina o tanto de coisa que você não pode explorar dentro daquilo que você acredita que você tem de bloqueio emocional ou dificuldade no mercado. Por exemplo, pergunta para ele, sou mão de alface. Aonde reflete isso em algum bloqueio emocional? É uma outra pergunta interessante. Eu costumo tirar o stop ou mover o stop, ou eu costumo não aceitar perdas. Aonde que reflete esse tipo de bloqueio ou trauma em mim, né? Pais ausentes ou emocionalmente distantes, crença formada. Tenho que me virar sozinho. Se eu errar, não tem ninguém para me ajudar. Olha que louco isso. No mercado, medo exagerado de perder, aversão a risco, paralisação na hora de clicar. Eu já vi muitos alunos ter isso, né? Tem dificuldade de clicar. Então pode ter problema com isso. Infância com falta de dinheiro em casa. Isso aí é a maioria, né? Crença formada, dinheiro é escasso, não posso perder. Olha o perigo disso. No mercado,
apego ao resultado a cada operação, incapacidade de aceitar pequenos stops, faz stop curtos demais ou segura loss para não se realizar prejuízo. Exemplo, coloque stop de 3 pontos no dólar, é estopado várias vezes, depois vê o mercado andar 20 pontos na direção que queria. Pais que brigavam por dinheiro, qual é a crença formada? Dinheiro é motivo de dor e conflito. Pais que exigiram perfeição, notas, comportamentos, resultados. Ou seja, você não pode errar, é o trade que se cobra muito. Então você vê, galera, que tudo isso tem reflexo na sua infância, né? Alexander Elder dizia: o mercado é o espelho que devolve o trader a si mesmo. Tá ok, galera? Então, para não ficar mais longo o vídeo, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar também no privado. E agora vocês têm um super mentor para acompanhar vocês no dia a dia, para acompanhar vocês na sua jornada, na sua evolução e com certeza agora vocês vão conseguir virar a chave através dessas perguntas, através do acompanhamento. Eu aconselho vocês a manterem sempre logado no seu e-mail a sua conta do ChatGPT, porque daí ele passa a começar a conhecer você também e aí ele começa a lembrar de mensagens anteriores de conversas que vocês tiveram. Ele vai dizer assim, olha, lembra aquele outro dia que nós estávamos conversando sobre aquele assunto? Então você agora está cometendo o mesmo erro. Aí uma pergunta recorrente que talvez vocês pensam, Marco, por que então eu não usar o ChatGPT normal e eu ter que entrar para o Clube Desbravador e acessar essa ferramenta lá, sendo que eu mesmo posso criar? Eu vou explicar a diferença. Se você faz uma pergunta para o ChatGPT normal, é como se você fosse no clínico geral. Ele sabe de tudo, mas sabe um pouco de tudo. E ele não é criterioso. Agora imagina que você vá no especialista. Ele é mais criterioso. Agora imagina que você vai num especialista, do especialista, do especialista e do especialista. Isso é o mentor Desbravador Trader. Então ele foi muito trabalhado para ser muito específico em algumas áreas e em cada área ele ser muito profundo, ser muito criterioso. Então imagina que você tem um filho e esse filho foi no clínico geral. O clínico geral vai mandar para o pediatra. Pediatra, tá com problema de pele, então vai mandar para o dermatologista pediátrico. Mas digamos que o teu filho tenha lá um outro problema, sei lá, TDAH, outra coisa. Então tem que ser no... Estou só citando exemplos, tá? De especialista. Então teria que ser num dermatologista, pediátrica com especialidade em TDAH. Mas digamos que ele tenha outros problemas psicológicos. Então já teria que ser um dermatologista, pediatra, especialista em TDAH e tal. Então é esse tipo de especialista que eu estou falando. Ele é muito mais específico e ele não vai te dar respostas genéricas. Ele vai ser mais preciso, vai ser mais incisivo em perguntas sobre emocional, sobre trade, sobre a parte tributária no mercado financeiro, parte de PNL, psiquiatria, psicanálise, neurociência. Ele vai estudar sobre Wyckoff, sobre teoria de Dow, análise técnica, leitura de fluxo, indicadores, programação e inúmeras coisas que ele foi programado para responder. E quanto mais você alimenta ele com suas perguntas, mais também ele te conhece e mais ele fica preciso também dentro do seu operacional, dentro do seu gosto ou da sua preferência, tá ok? Espero que vocês curtem. Isso aqui foi feito aí para fazer um mentor que eu gostaria que tivessem feito para mim lá atrás, né? E não tinha essa opção. Então eu fiz com bastante carinho, demandou tempo, demandou bastante critérios, mas está prontinho para você estar utilizando aí no seu dia a dia. Você pagaria aí R$200 mil fácil para ter um mentor do nível que ele está preparado, tá ok? E para isso basta você estar no clube e você terá acesso a ele. Tá ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos postados a cada semana. Se gostou, compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp. Forte abraço a todos e até os próximos vídeos.